Bom dia, galera do primeiro ano, nos encontrando aqui de novo para esse momento importante. Lembrando que no decorrer das nossas aulas nós vimos o papel que a sociologia tem. E hoje, voltando lá para o nosso material, a gente vai dando uma olhadinha de novo no capítulo 9 e 10. E todo esse processo sociológico a gente vai percebendo que ao longo do tempo a sociedade vai se desenvolvendo, ela vai saindo daquele estado primitivo, chega no estado hoje que nós chamamos de período capitalista, onde o homem desenvolve e o lucro está acima de tudo. E hoje a gente vai dar uma olhadinha numa coisa que existe, muito visível na sociedade, que nós chamamos de estratificação social. Mas por que a sociedade é dividida em estratos? O objetivo é de observar que existe uma grande relação de poder, tá? Se a gente olhar para a história, lá na sociedade primitiva a gente não via essa dificuldade. As pessoas viviam essa relação, se desenvolviam tranquilamente, era um comunismo ali bem primitivo. E a partir do momento que começou a acontecer relações de poder, dentro desse processo histórico, com o surgimento do capitalismo, tá? Nós começamos a observar algumas coisas. Na sociedade primitiva, ela vai se desenvolvendo, aí começamos a dividir as pessoas em determinado tipo de trabalho, e quem é que determinava como é que devia ser feito a forma desse trabalho, que é o segundo momento, que é a dominação. Então, o trabalho e dominação vai dar essa divisão de grupos que nós percebemos e observamos, e nessa divisão vai surgir umas coisas interessantes, direitos e deveres. Então imagina, você está numa sociedade, está se desenvolvendo, as pessoas precisam trabalhar. Então, se você trabalha por uma quantidade X de tempo, vai ter financeiramente para você receber. Só que você tem direito, um exemplo, de trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, mas tem um processo para você alcançar, que é o tempo. Se você tem que atingir um determinado tipo de quantidade de produtos, então você tem o direito e dever ali bem ligado. Só que a partir daí, nesse processo de ocupação, as pessoas começaram a se diferenciar uma das outras. Existia determinado tipo de trabalho por um grupo, por exemplo, aquelas pessoas que estudam, se formam, têm um emprego X. Para aqueles que não determinaram, concluíram o seu ensino, de repente fica bem fraquinho, então vai para o trabalho inferior. E a partir dessa ocupação, as pessoas começaram a olhar e percebiam que alguém era atribuído um valor maior pelo trabalho que ela fazia, aquele que tinha um trabalho menor, era atribuído também um valor menor. E a partir daí começou a observar essa estratificação, onde tem aquele que trabalha e ganha mais e aquele que ganha menos. É só a gente observar. Se você vê um gari e um médico, quem é mais importante dos dois? Com certeza vai dizer que é o médico. Isso a gente observa na questão de profissão, a gente começa a distinguir as pessoas. Então, se é médico é alguém importante, se é alguém um gari ou trabalho até inferior, então é alguém que não faz parte. E a estratificação social tem esse papel de dividir as pessoas em classes. Isso é preocupante porque Marx ele dizia o quê? Essa revolução, ou esse processo se deu na história onde é essa briga de classes. E é tão interessante que ele diz uma coisa que chama a atenção. Para resolver esse conflito de classes, o que Marx diz? Se cria o Estado. O que o Estado está fazendo? O papel do Estado é tentar, pelo menos, diminuir esses atritos entre essas duas classes, a rica e a pobre. E isso daí a gente está vendo lá no século XVIII e XIX, as pessoas percebendo esse conflito, Marx já olhou e lança que o papel do Estado é tentar diminuir esse atrito, esse conflito entre as duas classes. Então, dentro desse processo de ocupação, a gente percebe as diferenças. Hoje a gente tem profissões em que as pessoas atribuem um valor, que é alguém importante na sociedade e aquele que não é importante. Então, a gente percebe que isso ao longo do tempo vai acontecendo nas sociedades, principalmente na nossa, aqui no Brasil. Então, dentro da estratificação social, a gente vai observar que nós chamamos de desigualdade social. Então, vocês podem observar, se você vê uma coisa bem básica, se você sai daqui e vai na periferia, ou você é do centro, pode se perguntar, você queria morar onde? No centro ou na periferia? Com certeza, a maior parte vai dizer centro, porque a gente tem a concepção do local especial, o melhor, é ali que tem tudo que a gente precisa. E na estratificação, a gente vai observar que quem tem recurso, riqueza, poder e prestígio, caracteriza aquelas pessoas que estão numa classe mais alta, que tem todos os privilégios. Se você observar hoje, de repente você vai ao supermercado, alguém pegou um pacote de biscoito. Coisa bem simples, 3, 4 reais ele roubou para alimentar os seus filhos. Se alguém é um político, seja o que for, ele é um corrupto e também é pego, é descoberto, aí vamos imaginar quem é dos dois que vai estar preso agora, o que roubou o pacote de biscoito ou aquele que está roubando milhões no lado da corrupção. Quem é o mais bandido dos dois? Para a justiça, se você observar em Brasília, ela tem uma venda nos olhos, então ela não tem distinção de rico e de pobre. Mas dentro do processo de estratificação, a gente vai observar muito isso daí. As pessoas imaginam que aquele que tem um poder, um recurso maior, ele pode fazer o que ele quiser.
Vocês viram um tempo atrás, acho que foi em Alphaville, em São Paulo, aquele policial foi chamado para resolver um problema ali de violência doméstica. E quando ele se aproxima daquele indivíduo, que ele é empresário, ele diz assim mesmo, ó, eu ganho 300 vezes mais que você. Então você cale sua boca, fique aí. Então a gente começa a observar que na sociedade as pessoas imaginam que porque tem um poder aquisitivo maior, ela pode fazer tudo, está isenta de qualquer sanção da lei, então ela pode fazer o que ela quiser. E esse processo se deu graças ao recurso, essa riqueza que ele tem, esse poder e o prestígio, ele acha que ele pode fazer tudo na sociedade, porque não vai ter uma lei que o condene. Se você observar no Brasil, infelizmente isso acontece diretamente. As pessoas brigando, tentando justificar todas as possibilidades de mudar essa realidade, mas na prática, infelizmente, a gente percebe entre o rico e o pobre, quem é que está sofrendo as sanções da lei. Essas desigualdades sociais, étnicas, religiosas e sexuais é uma característica que pode gerar, a estratificação social. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, se você pegar uma pessoa homossexual, negra e da periferia, o processo discriminatório é muito grande sobre essa pessoa. Então já se imagina todas as piores coisas que ela pode ser. Vocês podem observar, se à noite existe um branco e um negro, estão num ponto para pegar um táxi. Se um dos dois fizerem um sinal para parar, vai parar primeiro para quem? Para o branco ou para o negro? O taxista. Com certeza a gente já sabe. Se vê uma viatura da polícia, estão os dois, para quem a viatura da polícia vai parar? O branco ou para o negro? Então a gente observa que essa questão étnica é muito forte no Brasil. E se você olhar para a história, o negro sofreu isso ao longo do tempo. Tudo que acontece nesse processo dessa estratificação ou desigualdade social é histórico, porque as pessoas imaginam que quem detém do poder, da riqueza, do prestígio é o melhor e ninguém pode atingir esse indivíduo. Por isso que essas desigualdades sociais é bastante visível, principalmente na questão étnica, na questão religiosa, na questão sexual, porque ela gera quem é superior e quem é inferior. Se a gente fizesse um paralelo hoje, vamos olhar para o Arteseb e para o ensino público. Quem é o melhor dos dois? Particular ou é o público? Porque se você pegar na história, lá no início não existia ensino público, o ensino todo era particular. Se você observar, as pessoas eram levadas, por exemplo, em Portugal, estudar, concluir o curso superior, e aqui, se você era alguém que não tinha poder aquisitivo, dificilmente você ia saber ler e escrever. Tinha essa dificuldade. Então, quem tem um poder aquisitivo, no início da educação, era totalmente particular. Você pagava e você tinha todo esse acesso. E o ensino público ele vai surgindo graças à igreja. A igreja começou a dar possibilidade para as pessoas ingressarem, para se conhecer, para se ter o básico, tá, nesse processo de ensino-aprendizagem, para pelo menos poder conviver. E no Brasil é interessante. Quando a gente entra no âmbito político, se você vai em outros países, se você vê os presidentes, diferente do Brasil, aqui no Brasil você basta só saber ler e escrever, você pode ser até presidente. Se você vai em outros países, você vê que as pessoas têm até grau superior, são bem preparadas. Não quer dizer que aquele que só sabe ler e escrever, que ele não tem condição de governar um país. Pelo contrário, ele pode ter. Mas o conhecimento técnico da economia, das questões sociais, ele tem que ter esse critério para avaliar tudo isso daí. E às vezes ele não tem. Então a gente percebe que o Brasil ao longo do tempo aconteceu isso daí. E dentro da questão sexual, a gente vai observar no Brasil, se vocês observarem esse processo todo, são mais de 100 anos de república, primeira vez que uma mulher governa o Brasil. No segundo mandato ela recebe o impeachment e é convocada a sair do país no ato de governo. E isso daí é preocupante porque nos mostra aquela máxima, lugar de mulher é aonde? É onde ela quiser. Não é em cozinha, não é em determinado local, é onde ela quiser, porque hoje se vê uma questão sexual, da questão do feminismo, onde a mulher quer ocupar o seu papel também na sociedade. E no Brasil, se você estudou história com certeza, a mulher só vai votar a partir da década de 30. 30 em diante para cá, a mulher começa a exercer esse papel de voto. E se você vota na Idade Média, era pior ainda. A mulher nem espaço tinha. Era alguém inferior e tinha uma concepção muito perigosa na Idade Média, que passou o tempo e até hoje, que mulher na Idade Média só era do pescoço para cima. Para baixo era algo demoníaco. Porque tinha a concepção que a causa do mal no mundo, ocupados sempre foram as mulheres. E isso vai passando o tempo, você vê mulheres tentando mostrar esse papel todo, a importância que ela tem dentro da sociedade, e dentro da estratificação social ela fica bem abaixo. Se você vê a questão salarial, a mulher trabalha, faz o mesmo trabalho do homem, mas ela ganha menos.
E existe esse questionamento, essa briga, em que pode se equiparar, porque a igualdade entre homens e mulheres nunca vai acontecer. Você pode ver em comerciais, muito bonito, igualdade na diferença, mas, falando de sociedade, esse processo vai demorar bastante. E a sociologia começou a observar que ela tem desafios e ela tem que encontrar critérios para que ela possa fazer esse papel, desse olhar sociológico, para se entender por que essa estratificação daí beneficia só um lado. E no Brasil, se você observar, quem é rico, aonde é que ele está agora? Ele está preso. O máximo que ele pega é prisão domiciliar, fica em casa, tornozeleira lá, mas curtindo. Se é alguém, infelizmente pobre, ele está lá na penitenciária, sofrendo abuso, às vezes sexual, físico, psicológico, enquanto o rico está em casa, em prisão domiciliar, curtindo a vida que ele tinha antes. Basta ter a tornozeleira, vai para onde ele quiser. E isso no Brasil a gente passa o tempo todo, vai acontecendo, e as pessoas às vezes esquecem. Hoje, no período da pandemia, que as pessoas questionam bastante, a gente observa o que está acontecendo no Brasil. Às vezes a gente não vê que por trás existe o interesse de um determinado tipo de grupo que detém desse poder e ele acha que pode fazer com que tudo aconteça no Brasil da maneira que ele imagina. Então essa luta é diária, essa estratificação é bastante visível no nosso dia a dia. O nosso papel é tentar observar isso daí, questionar e encontrar uma solução. E a sociologia percebe que são muitos desafios, porque você tem que ter critérios para você entender por que essas relações de poder, ao longo da história, fez com que essa estratificação seja presente. Então vamos observar. Hoje vocês estão nesse processo, nessa caminhada de ensinar e aprender ao mesmo tempo, e se você observar aí nas ruas, você vê alguém, um mendigo. Essa semana eu estava vendo uma reportagem interessante, eram 2 pessoas, hoje pela questão desse auxílio aí emergencial. Então, o que os mendigos estão fazendo? As pessoas da rua, elas ficam na fila do banco, vendem o seu lugar, para quando uma pessoa vai, ela possa entrar em primeiro. E essa semana foi interessante que 2 faziam esse mesmo tipo de trabalho, e um acabou esfaqueando e matou o outro. Fugiu, mas foi pego. Então a gente percebe o quanto a diminuição da pessoa, a sua dignidade vai desaparecendo. Porque quando você vê um morador de rua, é alguém invisível, você nem observa. Se ele passa perto de você, você fica com medo. Porque você acha que ele pode fazer um ato de violência, alguma coisa que possa te preocupar. Isso a estratificação nos mostra todos os dias. O quanto a gente vai fazendo distinções de pessoas. Esse aqui, porque ele é dessa forma ou é desse jeito, então é alguém que eu posso confiar aquele, que tem uma situação econômica menor. Pela maneira como ele se veste, isso aí as pessoas começam a fazer distinções e acham que ali pode ter uma possibilidade de violência. Porque infelizmente o nosso Brasil, ele precisa aprender muito, principalmente da história, que esse processo discriminatório, essa divisão nas estratificações, ele é muito visível hoje. Então o nosso papel é tentar imaginar e encontrar um mecanismo, uma solução para resolver uma coisa que é visível para nós. É só você andar não só por Imperatriz, qualquer lugar do Brasil, as pessoas percebem isso daí. Uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo uma reportagem uns 3 anos atrás, ele era um maranhense e ele foi trabalhar em São Paulo. E ele passava um determinado período na frente do espelho treinando para que ele tirasse o sotaque e tentasse falar pelo menos como alguém daquela região. Por quê? Porque se você é nortista e você é nordestino, nas regiões sul e sudeste, você é discriminado, que a gente vai estar nessa questão aqui social, até étnica. E se você vai para lá, você é nordestino ou nortista, você sofre preconceitos. O meu irmão, hoje ele é padre, mas quando ele morou lá em Franca, em São Paulo, as pessoas perguntaram para ele se ele já tinha visto jacaré e índio andando pela cidade. As pessoas imaginam que quem mora no norte e nordeste são pessoas que têm esse contato com esse tipo de situações. Isso daí, quem contribui bastante é a mídia. Então ela mostra o nordestino. E se você perceber, você vai em São Paulo, ninguém diz que você é de Sergipe, por exemplo, do Maranhão, você é o cearense, você é o Paraíba ou você é o baiano. Então o Brasil parece que são esses 3 estados lá na região sudeste. Eu digo pela experiência, quando eu morei em São Paulo, a gente via muito isso daí, essa grande discriminação e preconceito por você ser nordestino. E lembrando que o nordestino praticamente, se você olha para Brasília, São Paulo foi que construiu aquela realidade toda, com muito sacrifício. Pessoas iam para essas regiões buscando, dentro do processo de estratificação, um lugar ao sol. E muitos voltaram de lá com bastante dinheiro, porque ralaram, trabalharam bastante e construíram seu império bem devagarzinho. Então, nosso papel hoje é olhar para a estratificação e perceber que existe essa relação de poder, tá? E essa relação está dentro da história. Nosso papel é tentar desmistificar e mudar essa realidade. Então, não esqueça, relação de poder
tem uma conexão direta com estratificação social. Então, na nossa próxima aula, a gente vai observar como é que esses pensadores imaginaram esse processo, Marx, dentre outros, para tentar dar uma luz para a gente entender esse papel todo. Então, valeu, galera do primeiro ano, bons estudos e até a próxima.